Sobre o jogo contra o Corinthians de quarta passada, eu vou fazer só um comentário. Como pode um time que joga com 3 cabeças de área ter a entrada da área tão desprotegida? O adversário entra como quer por ali, com os caras toda hora livres para chutar de frente pro gol, amigo. Não tem Jordi, Martin Silva ou Van der Sar que resolva. Bem, isso posto, bora começar propriamente o Sobre Vasco. Fala Vascaíno, eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco. E no programa de hoje nós vamos fazer o que todo vascaíno tem feito nos últimos tempos. Discutir se o Vasco já está ou não rebaixado. Passadas 16 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem 3 vitórias, 3 empates e 10 derrotas na competição. Foram 2 derrotas pela diferença mínima, 3 derrotas por diferença de 2 gols. E 5 goleadas, 29 gols sofridos e só ridículos 8 gols feitos, dando um bizarro saldo de 21 gols negativos, praticamente o dobro do segundo clube com pior saldo de gols. Quer mais? O Vasco tem o pior ataque e a pior defesa da competição, e não vou nem entrar no mérito de comparar com Série B ou Série C, porque aí já acho meio injusto. Dá para escapar do rebaixamento? Matematicamente, ainda dá sim. O Vasco ainda tem 66 pontos por disputar e precisa de 33 para chegar aos 45. Ou seja, precisa de exatamente 50% de aproveitamento para chegar no número que permita sonhar com a permanência na primeira divisão. Tá achando que ganhar metade dos pontos que faltam é moleza? Não tanta. Para isso, o Vasco tem que dobrar o seu aproveitamento, atualmente em 25%, e passar a ter uma produtividade maior do que Flamengo, Internacional, Chapecoense. Dá para acreditar? Para ilustrar a dificuldade, resolvi trazer uma novidade, o rebaixômetro, um termômetro que identifica a nossa chance de ser rebaixado. Sabe como funciona? A cada rodada ele avalia qual aproveitamento nosso time precisa para fugir do rebaixamento, entrar no G4 e ser campeão, usando as mesmas estimativas do gráfico de desempenho sobre Vasco. Ou seja, antes do campeonato começar, o nosso rebaixômetro estava assim. E o ideal seria que continuasse mais ou menos com essa cara. Só que... Pois é, o vermelho tomou conta do nosso marcador, o que indica que a situação do paciente é grave. E isso porque estamos colocando 45 pontos como linha de corte, o que é uma estimativa, não uma garantia. A história prova, já teve clube rebaixado com essa pontuação. E o saldo do Vasco não ajuda. Se empatarmos em pontos com alguém no final do campeonato, não dá para confiar que vamos desempatar nos critérios de desempate, não. E por falar em história, ela definitivamente não está do nosso lado. Um levantamento do Futdados.com mostrou, desde que o Campeonato Brasileiro por pontos corridos passou a ser disputado por 20 times, 7 equipes terminaram a 16ª rodada com 12 pontos ou menos. E só uma conseguiu escapar da degola, o Fluminense de 2009. Fluminense que tinha Fred, Conca e que, com praticamente o mesmo elenco, acabou sendo campeão no ano seguinte. Os números, as probabilidades e as estatísticas costumam acertar mais do que a gente gostaria, mas eu concordo, eles não dizem tudo. A gente pode pegar essa mesma estatística do Futdados, mostrando que das 7 equipes na situação do Vasco, só o Fluminense escapou, e analisar de outra maneira. Vamos ver quem faz parte da lista. América de Natal, América Mineiro, Náutico, Atlético Goianiense, Figueirense e Fluminense. Quer dizer, dá para afirmar que todos os times grandes nessa situação conseguiram escapar da degola. E olha que o Fluminense nem é tão grande assim. Então, sim, dá para ter uma abordagem mais subjetiva sobre a situação do Vasco. Mas ela também não é muito boa, como veremos no segundo bloco. Torcedor vascaíno, você já assinou o canal do nosso programa no YouTube? Se não, o que está esperando? Assinando o nosso canal, você pode ativar as notificações para ser avisado por e-mail sempre que tiver um programa novo.
Assim, você não vai mais perder nenhum vídeo nosso. Se você não tem conta no YouTube, existem outras opções. Você pode curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/sobrevasco, e, nas configurações, pedir para ser notificado sempre que tiver coisa nova. Ou seguir nosso perfil no Twitter, twitter.com/sobrevasco, onde a gente conversa todos os dias sobre as últimas novidades do Vascão. Já fez tudo isso? Então você pode curtir e compartilhar nossos vídeos. Assim, cada vez mais vascaínos vão conhecer o programa e nosso debate vai ficar muito mais plural. Tenho certeza que posso contar com vocês. Dali Vasco! Desde o começo do campeonato que a gente ouve, ainda dá tempo para o Vasco escapar do rebaixamento, mas para isso precisa fazer X ou Y. O X da vez é a demissão do Celso Roth, condição sine qua non para 9 entre 10 vascaínos para o Vasco conseguir fugir do rebaixamento. Minha opinião é a mesma de quando o Dorival começou a balançar. A demissão do Roth é tão inevitável quanto inútil. Não que eu morra de amores pelo Roth, mas ele está longe de ser o problema. Para um time ser campeão, ele precisa de 3 pilares. Um clube bem estruturado, que dê suporte para a equipe de futebol, um bom elenco com jogadores que entendam do riscado e um bom técnico. Se tiver 2 desses 3 pilares, já vai ter um time que conseguirá, ao menos, ser competitivo. Se você tem um clube bem estruturado, que não só paga os salários em dia, mas tem comando, hierarquia e dá estrutura e tranquilidade aos seus comandados, e tem um bom elenco que sabe mesclar bem a experiência dos veteranos com a disposição dos mais novos, tem um leque de jogadores diferentes o suficiente para permitir mudar o estilo do jogo se for possível, e claro, todo mundo tiver qualidade, o treinador pode ser uma porta que o time vai sair bem. Do mesmo jeito, com uma estrutura e um bom treinador que saiba tirar o máximo de cada jogador, que consiga criar esquemas táticos que minimizem deficiências e potencialize qualidades, o elenco pode ser até meia boca, que o time não fará feio no campeonato. Ou ainda, se você tiver um bom elenco e um bom treinador, o clube pode até ser meio zoado, que o grupo vai saber se fechar e se virar para segurar as pontas e conseguir resultados. Mas o Vasco, como você já deve ter percebido, não tem nenhum desses 3 pilares. Nossa diretoria está perdida, rachada, falida. Não fez um planejamento para o ano e não consegue passar para o elenco a confiança e a tranquilidade de que o trabalho está sendo bem feito. Nosso elenco também. Não sei nem se pode receber esse nome, porque, afinal, parece mais uma colcha de retalhos, formada por jogadores desconhecidos, de agentes amigos da diretoria ou de oportunidades de mercado, nome que passou-se a dar para os jogadores decadentes oferecidos ao clube. Eu nunca vi jogador bom sendo oferecido para clube nenhum. É a lei da oferta e demanda. De jogador bom, o clube é que tem que ir atrás. Jogador merda é que é oferecido a tudo que é clube na esperança de algum otário aceitar o negócio. Sem falar que essa filosofia de trabalho destrói o planejamento de um elenco, né? Desde o começo do ano que o time precisa de um meio campo, mas o Dagoberto foi oferecido, é oportunidade de mercado, traz aí. Mas ainda precisamos de um meio campo e o Riascos foi oferecido, é oportunidade de mercado. Traz aí, mas precisamos de um meio campo e vamos antecipar a volta por empréstimo do Éder Luiz. É oportunidade de mercado, mas precisamos de um meio campo e oferecer um Herrera, oportunidade de mercado. Vamos trazê-lo. Porra! Agora não temos ninguém para criar jogadas no time, mas em compensação, jogador para ficar lá na frente só assistindo o jogo, a gente pode escolher na baseada, né? Eu sei, a gente não tem estrutura, a gente não tem elenco e a gente não tem técnico também. Mas, sei lá, com uma estrutura e um elenco desses, acho que nem o Guardiola dava uma melhorada. Sem falar que a gente não tem moral para trazer nenhum técnico sequer mediano, né? A gente não tem dinheiro, a gente não tem um elenco e uma estrutura que permite ao técnico vislumbrar um bom trabalho. E ainda temos uma diretoria que fica te desautorizando o tempo todo e soltando um monte de bravatas que te expõem ao ridículo. Quem vai querer assumir um clube assim? Só um técnico que está tão desesperado quanto a gente mesmo. Depois disso tudo posto, eu até poderia agora começar a fazer projeções de quem o Vasco precisaria ou não vencer para conseguir fugir do rebaixamento. O vascaíno Arthur Quaresma até me mandou um vídeo dele fazendo isso.
analisando a tabela e vendo quem o Vasco precisaria ganhar para ficar na primeira divisão. Se você tiver interesse em assistir esse vídeo do Arthur, falando todos os adversários que o Vasco pode vencer, quantos pontos conseguir para ficar na primeira divisão, dá uma olhada aí na descrição do vídeo que o link para argumento dele vai estar lá. Eu não vou fazer essa análise não. Sabe por quê? Porque não adianta nada projetar quem o Vasco precisa vencer lá na 30ª rodada se não conseguir vencer na próxima agora. Todo mundo sabe, as próximas 3 rodadas serão decisivas. Os jogos contra o Joinville, o Curitiba em casa serão capitais. Fazer os 6 pontos aí é imprescindível. Ganhar esses 6 pontos não garante nada, mas perdê-los será a pá de cal para a temporada. Então deixemos combinado assim. Ao final dessas 3 rodadas, que coincide também com o final do primeiro turno, a gente faz um balanço dessa primeira parte do campeonato. E, se o Vasco tiver feito pelo menos 6 pontos, além dos que já fez, né? A gente tenta projetar uma escapatória desse buraco. Se não, a gente já começa a pensar em 2016. Certo? Então eu espero vocês aqui terça que vem, às 11h30 da manhã, aqui nesse mesmo canal. Já assinou? Até lá, muitas vitórias para todos e saudações vascaínos!